Fala alunos, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta porque hoje nós temos uma aula muito especial. Essa aula ela é como se fosse o alicerce para as provas do Enem. Por quê? Porque esse é um tópico muito importante. Por isso, para poder te ajudar não somente no entendimento, mas também a resolver as questões, eu vou trazer logo de cara os macetes e nós vamos resolver exercícios. Com a resolução desses exercícios, você vai entender toda a parte teórica e aplicada. É muito importante essas duas grandezas, a parte teórica e aplicada, andarem juntos. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar de MMC e de MDC. E como eu falei para vocês, eu quero trazer macetes, dicas para que eu possa te ajudar na hora da prova. O importante nesse momento é você conseguir acertar o maior número de questões. Lembrando da importância da matemática, são 45 questões na prova do Enem. Você está vendo essas palavras? Simultaneamente, volta, após quanto tempo, máximo possível, mínimo possível, no mesmo tamanho. Então, são palavras que nós vamos encontrar principalmente quando falamos de MMC, essa galera todinha aqui, quando nós falamos de MMC, e de MDC. Então essa aqui é uma dica para vocês. Toda vez que você encontrar a palavra simultaneamente, volta, após quanto tempo, nós estamos falando de MMC, mínimo múltiplo comum. E toda vez que nós falamos de máximo possível, mínimo possível, do mesmo tamanho, nós estamos falando de máximo divisor comum. Uma coisa é múltiplo, outra coisa é divisor. Lembra lá da matemática básica? Quando nós estamos falando de multiplicação e divisão, tem mais ou menos esse raciocínio. Então, simultaneamente, volta e após quanto tempo são MMC. Máximo possível, mínimo possível, no mesmo tamanho, nós estamos falando de MDC. Então, para poder apresentar, nós vamos começar resolvendo alguns exercícios. E nesse caso, nós vamos resolver o MMC e o MMDC. E o que eu quero trazer para você é a forma mais fácil e mais simples de encontrar as duas soluções em uma única aplicação. Para isso, nós fazemos assim, ó. Coloca aqui o 18 e coloca o 60. Desenha uma linha e nós vamos perguntar aqui, ó, qual é o menor número primo que divide esses dois números aqui, ou pelo menos um deles. Nós sempre começamos, na sua maioria, com o número 2. Então 2, ele divide 18, 18 dividido por 2, me apresenta o valor, todos nós já sabemos que 2 dividido por 2 apresenta o valor 9. 60 dividido por 2 apresenta o valor 30. Bom, nós podemos continuar, e é o que nós queremos fazer nesse momento. Eu posso dividir novamente aqui e eu tenho que pegar o menor valor possível. Bom, o 9 eu não consigo dividir por 2, mas o 30 eu consigo. Então eu faço assim, ó, eu coloco novamente o 2, repito o 9 e faço a divisão do 30. E aí nós ficamos com 9 e 15. E eu tenho que dividir esse camarada novamente. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ver qual número eu consigo dividir pelo menos um ou os dois. Nesse caso, se eu dividir por 3, eu consigo dividir os dois. E aí eu fico assim, ó, com 3 e 5. Tudo bem? Olha como é que é tranquilo. O mesmo raciocínio que eu fiz aqui, eu vou permanecer aqui. Esse 3 eu consigo dividir por 3. O 5 não. Então eu vou colocar aqui o 3, tá? E aqui vai ficar 1 e aqui eu repito 5. Bom, agora, o que eu posso fazer aqui é dividir esse 5 por 5. E aí restou 1, 1. Quando chegarmos aqui em 1, 1, significa que chegamos ao final. E a multiplicação desses termos vai me apresentar o MMC. Então, o MMC nada mais é que a multiplicação desses termos. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. A resposta para esse exercício vai ser o valor de 180. Você pode encontrar uma outra maneira de resolver esse exercício? É possível encontrar uma outra maneira de resolver esse exercício? Claro que sim.
Na verdade, uma outra representação do MMC pode ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tudo isso é igual a 180. Bom, realizamos o MMC. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, se houver alguma questão, entre em contato imediatamente. Como que eu resolvo o MDC? O MDC nada mais é de uma relação aqui. Nós vamos aproveitar tudo que foi feito no MMC e nós vamos procurar os números que dividiram os dois aqui. Então, olha só, nesse caso aqui, quando eu dividir por 2, olha, eu marco esse cara aqui. Esse cara aqui, eu consegui dividir os dois? Não, só o 30. E esse cara aqui, eu consegui dividir os dois? Consegui. Você observa que 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Quando eu vim para esse cara aqui, esse carinha conseguiu dividir os dois? Não. Esse também não. E esse aqui, 1 com 1 é igual a 1. Então, como que nós vamos calcular um MDC? O MDC nada mais é do que a multiplicação desses números que eu marquei. 2 vezes 3, que é igual a 6. Simples e direto. Israel, como que fica, como que vai estar na prova? Como que isso vai aparecer? Nós já vamos resolver algumas questões. Vai aparecer a sua resposta assim, ó, MMC dos valores 18 e 60 é igual a 180, o mínimo múltiplo comum de 18 e 60 e o máximo divisor comum de 18 e 60 é igual a 6. Beleza? Nós encontramos, chegamos nessa solução e agora eu quero te propor que você faça essa questão aqui, a letra B. Pegue e resolva essa questão. Faça ela por completo, utilize da mesma maneira que eu fiz e você chegará na solução. Você conseguiu resolver essa questão? Se você conseguiu resolver, agora corrige comigo. Vamos lá, vamos fazer essa questão juntos. Bom, eu tenho 210 e tenho 462. Eu vou dividir por 2 primeiro. Por quê? Porque 210 e 462 são divisíveis por 2. Então aqui vai me apresentar o valor de 105 e aqui 231. Mas eles são divisíveis por 3. Então eu tenho que 105 dividido por 3 dá 35. 231 dividido por 3 dá o valor 77. Chegamos nesse valor e nós queremos continuar a nossa divisão. Mas esses números não são divisíveis por 3, mas são por 5, porque 5 é um número primo. E você já sabe que o primo ele só pode ser dividido por ele e pela unidade. Entendeu? Então todo primo, fica a dica, novamente, todo primo, estou falando do número primo, certo? Então todo número primo, ele é dividido somente por ele mesmo e pela unidade. Quem é a unidade? 1. Então 5 é um número primo? Sim. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 é dividido por 2? Dá um número inteiro? Não dá um número inteiro. Então você já sabe dessa dica. Vamos continuar. 35. 77 eu não consigo dividir por 5, então deixo 77 aqui, quietinho. E eu sei que esses números aqui, eles são divisíveis agora por 7. Se são divisíveis por 7, vai ficar 1 e 11. O número 11 só é possível dividir por 11. Então ficou 1, 1. Fechou! Quem é o meu MMC? MMC é a multiplicação desses termos. Então é 2. Esse é o meu MMC. E quem é o meu MDC? O meu MDC, você tem que lembrar que ele é justamente a relação da divisão dos dois termos por um número primo. Então nós temos aqui, nesse caso aqui, dividiu pelos 2. Top! Nesse caso aqui também dividiu pelos 2. Beleza! Aqui não houve divisão. Aqui não aconteceu a divisão, mas aqui aconteceu.
Então, quem é o meu MDC? 2 vezes 3 vezes 7. Se você realizou essa multiplicação, você sabe que a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 7 me apresenta o valor 42. E a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 já me apresenta o valor do MMC da relação entre 210 e 462, 2.310. Beleza? Você vê que exercício simples, tranquilo e fácil de resolver. O importante nesse exercício, salientando mais uma vez, é você guardar essas frases. Calma que na próxima aula nós vamos resolver exercícios mais de prova. Mas eu precisava passar por aqui para que eu pudesse te lembrar, para que eu pudesse te ensinar um macete de como resolver MMC e MDC. Nesse caso aqui, eu te lembrei novamente quem são os números primos. Então, os números primos nós temos. Quem são nossos números primos? Então, quem são nossos números primos? Você já sabe que o número primo, ele é uma relação entre a divisão, ele só pode ser dividido pelo número 1 e por ele mesmo, tá? O número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então vamos lá, vamos colocar alguns números primos aqui. 1 é um número primo? Não, não é. Por que o número não é um número primo? Porque ele só é divisível por ele mesmo. Então, um número primo ele tem que ser divisível por ele mesmo e pela unidade. Como 1 já é ele mesmo e a própria unidade não é. Então, nós temos os números primos. Quem são? 2, 3, 5, 7, 9? Não. 11, 13, 15? Não. 17, 19 e assim sucessivamente. Então vamos lá. 2, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 1. 3, ele é divisível por 3 e ele é divisível por 1. 5 é divisível por 5 e divisível por 1. 7, divisível por 7 e divisível por 1. Tudo bem? Você conseguiu marcar toda essa relação? Nós precisamos dos conceitos de números primos para poder aplicar sempre no MMC e no MDC. Bom, é isso, pessoal. Vamos agora para a próxima aula, onde nós vamos resolver todos os exercícios. Valeu, tchau, tchau!